Seu nome? Rildo dos Santos Gonçalves. Nome artístico? Rildo Gonçalves. Por favor, suas origens, seus avós, pais. Eu nasci em Recife no dia 4 de abril de 1930. Família nordestina. Perdi meu pai muito cedo. Ele morreu com 33 anos. E minha mãe morreu com 80 anos de idade. Uma família muito carinhosa, muito terna, pobre. É uma coisa muito engraçada em minha vida. Eu nasci pobre e vivi a vida inteira pobre. E continuo pobre. Sua infância? Minha infância, uma infância de beira de rio, de Jaboatão, em alguns engenhos que meu pai administrava. Mas eu tenho comigo uma imagem muito bonita, inesquecível. Eu e o único irmão que tive, Mário, que morreu com 46 anos de idade. Possivelmente naquela época nós deveríamos ter o quê? 8 anos, 9 anos, 10 anos, sei lá, coisa por aí. Jogando futebol num campo de engenho, chutando bola de pano no meio da relva. Por favor, fale de sua mãe. Minha mãe, não sei se isto é verdade ou não. Ela sempre teve uma queda muito particular pelo meu irmão. Mas eu e minha mãe sempre fomos muito parecidos. Minha mãe era uma sonhadora. E eu nasci um sonhador. Mas o relacionamento dela com ele, com meu irmão, foi mais intenso. Talvez porque ele tivesse ficado lá junto dela. E aos 16 anos eu parti de Pernambuco, lutando pelo pão de cada dia e lutando pelos meus sonhos. Seu primeiro encontro com a arte? Eu, desde pequeno, que eu era sempre levado a cantar. Canta, Rildo, canta, canta, canta. E dizem, eu tinha uma voz muito bonita. E eu cantava. E foi cantando que eu fui o solista do coro da igreja de Pernambuco. Cantei em rádio. E assim as coisas foram caminhando. Era apenas o princípio. Sua vinda para São Paulo? A minha vinda para São Paulo se deu aos 16 anos. Eu prestei um concurso para a Escola Técnica de Aviação. Fiquei aqui em São Paulo estudando durante 2 anos. Terminei o curso e fui para a cidade natal, no Rio Grande do Norte, onde permaneci trabalhando durante 5 anos. Depois de 5 anos, quando já estava eu envolvido com o Teatro Amador de Natal, no Rio Grande do Norte, eu senti a necessidade de vir, ou melhor, de ir para o Rio de Janeiro. E pedi a minha transferência, me foi concedida, e aí realmente começou a minha luta no Rio de Janeiro. Eu entrando no Conservatório Nacional de Teatro, estabelecendo minhas relações artísticas com o meio, professores, colegas, Estênio Garcia, Zé Maria Monteiro, Santa Rosa, enfim, tanta gente, tanta gente. Teatro Pascoal Carlos Magno? Também faz parte dessa época. Depois que eu cheguei no Rio de Janeiro, eu, fazendo contatos, eu fui para o Teatro do Estudante Pascoal Carlos Magno. E lá conheci o Otton Bastos, conheci a Maria Fernanda, conheci a Miriam Pérsia, conheci, enfim, tanta gente.
Pessoas que já se foram, pessoas que já fecharam os seus olhos, pessoas que continuam ainda em trabalho e pessoas que já pararam por cansaço, por desilusão, por frustrações, por amarguras. Você era um garoto bonito? Fez cinema nessa época? Pela altura de talvez 1955, eu fiz 5 filmes para o Herbert Richards. E aí eu trabalhei com Anquito, Grande Otelo, Renata Fronze, Aida Campos, com aquele grupo de atores, de comediantes que faziam cinema naquela época e levavam o público às salas de cinema. Nomes de filmes dessa época? Massagista de Madame, Zé Trindade. Já não me recordo mais. Eu sei que tem um filme que a Globo comprou e que quando ela não tem nada para botar no horário, põe. Porque eu já vi tanto esse filme que já estou até cansado. Houve, porém, o convite de uma personalidade do mundo artístico que modificou a sua vida. Nos fale sobre o convite de Dercy Gonçalves ao Rildo Gonçalves. Quando eu estava no Rio de Janeiro, no Teatro Rival, eu, Milton Moraes, Yolanda Cardoso, Suzy Arruda, Norma Bloom, era uma fase muito complicada, o público lá não ia, todos nós estávamos passando fome. E aí me convidaram, a Dercy mandou me convidar para substituir o Felipe Wagner numa peça que estava aqui, sendo apresentada aqui em São Paulo, chamada Escândalos Romanos. Era para fazer o papel de Júlio César, dentro do esquema do escracho, né, da Dercy Gonçalves. E no princípio eu não quis realmente aceitar. Ela foi ao Rio de Janeiro, sentamos-nos numa sala, uma mesa enorme, ela na cabeceira da mesa com o neto no braço e eu na outra ponta. E de uma hora para outra eu disse sim. E ao dizer sim, não somente eu vim para São Paulo para fazer o Júlio César, como eu estabeleci uma relação de amor com a Dercy Gonçalves. Vocês tiveram, então, um caso amoroso? Sim, sim, sim. Tivemos, sim. Eu tenho, da Dercy Gonçalves, recordações muito ternas da pessoa dela. Uma pessoa que me tratou com muito carinho, que me deu muito amor. Dercy gostava muito, antes de me conhecer, de ir para os cassinos jogar. A partir do dia que ela me conheceu e durante todo o tempo que nós estivemos juntos, a Dercy não jogou mais. Dercy saía do teatro e ia para um apartamento enorme que eu tinha convencido a Dercy a comprar, um apartamento de 640 metros quadrados, no posto 3, em Copacabana. E ela ficava na cozinha fazendo comida para mim. Depois que a peça terminava, depois que nós voltávamos para casa, às vezes eu ficava com um sono enorme, dizia, Dercy, para com essa comida e tal. E ela estava sempre preparando um prato novo para mim, estava sempre carinhosamente demonstrando por mim muita delicadeza e muito amor. Tenho recordações muito carinhosas de Dercy. Mas um dia chegou ao fim e você veio para São Paulo. Vim para São Paulo para fazer um filme chamado A Desforra. Do elenco participava o Tarcísio Meira,
Jaqueline Aguilu, que posteriormente se chamaria Isabel Cristina, com o seu grande sucesso do Direito de Nascer. E foi exatamente aí, quando eu cheguei em São Paulo, que o Tarcísio Meira tinha saído da Tupi, que eu fui, enfim, ocupar a vaga de um galã. A vaga que o Tarcísio Meira tinha deixado na televisão Tupi. E aí começa a minha história na televisão Tupi. Possivelmente, não, certo. No dia 5 de abril, eu gravei pela primeira vez na Tupi. Era algo referente a Simão Bolívar. Eu, Parisi e Lima Duarte. E no dia 1º de maio, eu ainda não estava sob contrato. E no dia 1º de maio de 1963, eu era contratado pela televisão Tupi. Começou então a participar dos TVs de vanguarda. Lembra-se disso? Inicialmente, eu passei a trabalhar com a Wanda Cosmo, gravando vários teleteatros. Posteriormente, eu passei a gravar com o Benjamin Catan, tendo sido na peça Entre Quatro Paredes, que pela primeira vez eu contracenei com Laura Cardoso e com a Vida Alves. Foi meu primeiro trabalho, como já disse, no TV de vanguarda. E daí para frente estabeleceu-se uma relação de carinho, de amizade, de entrosamento no trabalho entre eu e o Benjamin Catan, e fizemos muitas coisas juntos. Coisas que me encheram o coração de alegria. Coisas que me deram razão de viver. Coisas que me transformaram num ser humano que as pessoas respeitavam. E cada dia mais eu me respeitava pelo meu trabalho. Mas de vez em quando a Wanda Cosmo, no seu companheirismo, no seu carinho, na sua competência, vinha me buscar e me levava para o teleteatro. Eu aproveito a oportunidade aqui para contar alguma coisa muito terna da Wanda Cosmo. Na televisão Tupi, todos nós ganhávamos muito pouco. Na televisão se ganha muito pouco, com exceção de alguns, até hoje. E Wanda Cosmo, em toda adaptação que ela fazia, ela colocava sempre uma cena em que havia um jantar. Era a única maneira que ela tinha de fazer levar ao estúdio sanduíches. Enfim, comida. Para que todos nós, durante o trabalho que se dava normalmente ao longo da noite, pudéssemos trabalhar alimentados. Muito obrigado, Wanda Cosmo. Afastaram você injustamente naquela época. Lembro-me com muita tristeza de você. Com muito respeito pela tua pessoa. Por todas as coisas bonitas que você fez. Por todo o amor que você nos deu. Muito obrigado. Que Deus proteja você. Você se lembra quantos teleteatros fez? É muito difícil dizer com precisão quantos teleteatros eu fiz. Mas, recentemente, eu tentei fazer um cálculo baseado num fato. É que
de julho de 1963 aproximadamente até dezembro de 1967, portanto 4 anos e meio, toda semana ou eu fazia o TV de Vanguarda, ou eu fazia no domingo, ou eu fazia o Grande Teatro Tupi na segunda-feira. Assim sendo, numa multiplicação rápida, nós temos 240 teleteatros, em que entra a dramaturgia universal, a dramaturgia brasileira, comédias, Geraldo Vietri, nosso querido Geraldo Vietri. Ele não me chamava muito para fazer comédia, ele achava que eu era um ator trágico. Mas eu me diverti muito fazendo comédias ao lado de Laura Cardoso, de Jorge Agomide, enfim, das pessoas que lá estavam. É desta época que eu estabeleci uma relação intensa com a Vida Alves. Nós nos sentávamos, enquanto as gravações sucediam, recordo-me com muita clareza de 2 poltronas velhas que nós escolhíamos para nós. Eram mais confortáveis, talvez, velhas e confortáveis. E nós ficávamos conversando entre uma cena e outra, entre uma gravação e outra. E me lembro que as nossas conversas sempre iam para o campo da sociologia, da filosofia, da política, da economia. E foi aí que eu aprendi, ou melhor dizendo, foi que eu descobri a importância da Vida Alves, não só como uma companheira de trabalho, mas como uma mulher inteligente e preocupada com o mundo. Novela. Como começaram as novelas na sua vida, Rildo Gonçalves? A primeira novela que eu fiz, que teve um grande sucesso, foi Alma Cigana. Lembro-me, inclusive, que no dia anterior à estreia, no dia anterior à primeira gravação do primeiro capítulo, houve uma reunião na sala de Cassiano Gabos Mendes, em que o elenco inteiro participou. E eu me recordo que o Cassiano disse que o futuro da televisão, naquele momento, dependia do sucesso daquela novela. Uma outra novela tinha feito um grande sucesso, tinha explodido no horário. Uma novela, Alô, e era o número de telefone que eu não me recordo. E foi seguindo exatamente o caminho da Excelsior, se não estou enganado, que lançou esta novela, Alô, não sei o quê, que então se teve a ideia de lançar Alma Cigana. Às 8 horas da noite, a Tupi tinha o quê? 2 de audiência, 3 traços, sei lá. A novela estourou, aí pelo 10º capítulo, 15º capítulo, a novela chegou a dar 50 de audiência. E aí existe um dado muito interessante, é que a novela deveria terminar, se eu não estou enganado, com 38 capítulos. E aí não se sabia como fazer, tirar aquela novela que dava 50 de audiência no horário que só dava 2. Houve reuniões, discussões sobre o problema. E aí chegou-se à conclusão de que não dava para fazer mais do que 8 em cima dos 8. E a novela acabou aí, não chegou a 50, 40 e poucos capítulos, porque naquele momento não se acreditava que uma novela pudesse ter 200 capítulos, nem 180 capítulos, como posteriormente veio a acontecer, e delas eu participei. Ídolo de Pano, por exemplo, uma novela que eu fiz com Tony Ramos,
Denis Carvalho, Elaine Cristina. De Teixeira Filho teve 220 capítulos. Essa novela chegou a dar 55 de audiência. Também foi a última grande novela, e novela grande, que teve uma audiência realmente espetacular. Eu fazia o Dr. Gondim. Falemos de cinema. Você começou a fazer filmes no Rio de Janeiro? Eu comecei a fazer filme no Rio de Janeiro, não é? Numa fase, chamemos assim, na fase da chanchada, né? Que naquele momento os críticos achavam que realmente era uma vergonha fazer aquele tipo de cinema, e que agora parece que há uma redescoberta da grande importância daquele tipo de cinema, daquela forma de fazer cinema naquela época. Uma releitura do que nós fazíamos naquela época. Mas tem um filme que eu fiz em 1979, Baquianas, Vila Lobos. Esse filme, eu fiz o Vila Lobos, fui escolhido para fazer o Vila Lobos. Uma produção da Cultura, da televisão Cultura, com capital alemão, dirigido por Montsbacher. Esse filme foi exibido na Alemanha. Esse filme é um semidocumentário, foi premiado na Espanha pela qualidade. E hoje, neste mesmo dia em que eu presto este depoimento, pela generosidade de Vida Alves e pelo trabalho que realizei, eu terei o prazer de me ver num filme que fiz há 19 anos e que me deu tantas alegrias. E que nunca foi projetado para o público brasileiro? Não, que me conste, não. Segundo notas publicadas em jornais a semana passada, a cópia deste filme foi encontrada no arquivo da televisão Cultura. Tanto que tinha até o título do artigo era assim, raridade. Foi encontrada uma raridade nos arquivos da televisão Cultura. Um filme feito em 1979, com Rildo Gonçalves fazendo Vila Lobos, assim, que já foi programado em comemoração aos 110 anos do nascimento de Vila Lobos. Então eu só posso estar muito feliz que, estando aqui, na noite de hoje, às 23h30, eu tenha o prazer de ver alguma coisa que fiz com tanto amor em 1979, portanto, há 19 anos atrás. Falemos de teatro. A minha vida, o teatro sempre esteve presente em minha vida. Eu sempre estive no palco. Não é? Mas é uma coisa engraçada. Eu devo ter feito aproximadamente umas 40 peças de teatro, disso para mais. Eu trabalhei no Teatro Rival, no Rio de Janeiro, Teatro Comédia, Teatro Sina, Teatro de Comédia, Teatro Foles, Teatro de Aurimar Rocha, Teatro Ipanema, os teatros todos do Rio de Janeiro. Copacabana, Teatro Copacabana. Aqui em São Paulo, cultura artística. Fiz várias comédias aqui em São Paulo. Fiz um trabalho com Marcos Caruso, uma peça de Marcos Caruso, ele também como ator, Sua Excelência o Candidato. Pedreira das Almas, de Jorge de Andrade. Investigação na Classe Dominante. Eu e o Juca de Oliveira fazíamos os polos que se chocavam. Ele, o polo positivo, e eu, o polo negativo. Direção de Flávio Rangel. Presença no elenco de Wolf Maia, Cacilda Lanusa, Ariclei Pérez, Flávio Galvão.
Enfim, foram tantas peças, foram tantas realizações que a minha memória não tem condição de trazer aqui neste momento para um registro histórico. Prêmios foram muitos? Eu sempre fui considerado, modéstia à parte, um excelente ator. As críticas que eu tenho provam isto. No entanto, nunca me premiaram. Nunca me deram um prêmio. Eu recebi umas estatuetazinhas desse tamanho assim, umas medalhinhas, que num dia que eu estava com muita raiva das coisas que me fizeram, eu peguei tudo aquilo e joguei fora, joguei no lixo. Então, o que ficou para mim não foram prêmios, mas a certeza de ter realizado com amor, com dignidade o meu trabalho. E o sucesso que tive ao longo de tantos anos, dos telespectadores, dos espectadores nos teatros, dos aplausos que recebi, do carinho que me dedicaram. Isto sim, foi o grande prêmio da minha vida. Por favor, falemos de seus estudos. A história dos meus estudos é uma história muito complicada. Eu perdi meu pai, como eu já disse anteriormente. Meu pai morreu, faleceu com 33 anos, eu perdi com 11 anos de idade. E daí para frente, a minha mãe não era uma pessoa capacitada para gerir os parcos bens que meu pai deixou. Então, ficou tudo muito complicado. A vida ficou uma coisa muito amarga, muito difícil. A pobreza bateu em nossa porta. E eu, que já estudava de graça no colégio Padre Félix Barreto, na Soledade, em Recife, não tinha dinheiro nem sequer para chegar no colégio, para comprar roupa, para frequentar as aulas. Então eu, que no terceiro ano ginasial fui indicado como melhor aluno do colégio Padre Félix Barreto e ganhou a medalha de ouro, eu tive que abandonar os estudos porque não tinha condição de continuar. E isto me revoltou tanto. E eu disse a mim mesmo que nunca mais eu poria os pés numa escola. E me transformei num autodidata. Passei a ser um rato de biblioteca. Passei a fazer a minha cultura livresca, onde fosse possível. E assim eu fui até os 40 anos de idade. Quando eu estava com 40 anos, eu me perguntei se eu não estava sendo profundamente injusto comigo. Se eu ia morrer frustrado, porque o meu grande sonho era ir para uma universidade, independente do sucesso que naquele momento eu tinha em minhas mãos. Então, eu que não tinha diploma nenhum, de nada, em 6 meses fiz uma dureza, prestei 2 vestibulares, passei numa dureza nos 2 vestibulares, e entre um curso de psicologia e um curso de filosofia, eu optei por fazer filosofia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde fiquei 5 anos estudando filosofia. Quando eu terminei o curso de filosofia, eu fiz uma licenciatura plena em filosofia. E achei que devia continuar. E fiz um curso de direito. Terminado o curso de direito, eu achei que devia continuar. E comecei um mestrado em política.
mas não concluí, eu já estava muito cansado. 10 anos de estudos. 10 anos que eu me recusei a assinar contratos para ganhar dinheiro no interior de São Paulo, apresentando baile de debutante e tirando fotografias dançando nos salões da vida. Eu preferi a PUC. Foram os 10 anos mais felizes da minha existência. E quando esses 10 anos terminaram, a Tupi também estava terminando. E por falar, enfim, como um adendo, né, eu acho que seria interessante, já que estou aqui prestando um depoimento, esclarecer bem como foi que a televisão Tupi terminou. Em 1980, a televisão Tupi já estava um caos. Salários atrasados que vinham desde 1979. E no determinado dia, em janeiro, possivelmente pelo dia 22 de janeiro de 1980, eu cheguei na Vila Guilherme e fui procurado. Eu estava gravando a última novela que a televisão Tupi fez. Foi Como Salvar Meu Casamento. E então eu fui procurado por atores e técnicos na Vila Guilherme para comandar uma greve, uma vez que o sindicato dos radialistas não queria se envolver nessa greve, porque era uma greve ilegal, porque fugia aos preceitos legais da lei de greve da ditadura militar. Então, dentro daquele quadro, eu assumi o comando da greve e dei início ao movimento, apoiado por meia dúzia de companheiros, entre os quais o Cláudio Mamberti, a Dulce Muniz, que foram duas pessoas de posições firmes no movimento. E encontramos guarida no Sindicato dos Jornalistas Profissionais na Rego Freitas. E de lá, nós comandamos a greve. Durante esse período, eu entreguei em mãos ao ministro do Trabalho um cheque sem fundo que a televisão Tupi tinha posto em minhas mãos no valor de 29 mil cruzeiros pelo trabalho que eu tinha realizado em dezembro. Esse cheque ele foi estampado no Jornal do Brasil e teve uma repercussão incrível na época. Mas, inesperadamente, depois de um certo tempo, tendo havido um voto pela continuidade da greve, alguns companheiros acreditando no canto da sereia, na conversa fiada da superintendência, que disse que não podia vender uma bicicleta parada, isto foi publicado na Folha de São Paulo, também em fevereiro, possivelmente pelo dia 9 de fevereiro. Alguns funcionários acreditaram nessa conversa fiada, quebraram o movimento e retornaram ao trabalho. E com isto eles deram uma sobrevida à televisão Tupi de mais 3 meses. Quando irrompeu uma nova greve, a greve de maio, e o Sindicato de Radialistas assumiu o comando da greve, porque considerava que ela era uma greve legal, uma vez que todos os funcionários, os que restaram da primeira greve, na sua totalidade, foram pagos com cheque sem fundo. Eu tenho na minha memória, talvez eu esteja errado, não tenho muita certeza, que foram expedidos naquele momento 964 cheques sem fundo. Foi uma coisa trágica, uma coisa terrível, uma coisa profundamente sofrida por todos aqueles que produziram durante anos e anos e anos e anos a riqueza do condomínio associado. E o que foi que acabou com a televisão Tupi? O que foi que acabou com a rede Tupi de televisão? Segundo Davi Nasser, foi a corrupção desenfreada. O Gilberto Chateaubriand, filho de Assis Chateaubriand, declarou que os condôminos tinham dilapidado os bens da empresa. Isto a imprensa inteira da época noticiou. Foi isto que levou à cassação de 7 emissoras de televisão e o fim da Tupi. E deu nascimento à TV Manchete e ao Sistema Brasileiro de Televisão. E para mim, restou apenas um inquérito e um processo que eu respondi durante 3 anos, sendo absolvido.
enfim, por ter assumido o movimento nas minhas mãos. De uma forma bastante resumida, essa é a história das greves de 1980 e do fim da Amada Tupi. Então, os 10 anos que passei na PUC, que poderiam ter sido aproveitados enquanto eu estava no auge, no sucesso, eu escolhi aquilo que para mim foi o melhor. Não me arrependo. Eu sou um homem profundamente feliz por ter realizado os meus sonhos. Eu digo sempre que quando alguém nasce, nasce com um caldeirão dos sonhos debaixo do braço. Você realiza ou não realiza esses sonhos. Eu sou um homem que realizei, creio eu, 98% dos meus sonhos. A única coisa que eu não tive foi dinheiro, mas também eu nunca lutei para tê-lo. Justiça seja feita. Eu preferi viver os meus sonhos, a poesia da minha vida. Fale-nos de sua nova profissão, que foi a advocacia, e da sua participação no direito criminal. Quando eu terminei o curso de filosofia, eu senti a necessidade de fazer o curso de direito já como uma segurança, porque me parecia que a vida artística era uma coisa muito difícil de ser administrada em termos de ganhos, de velhice, essas coisas todas. Independente de tudo o que eu disse anteriormente. Concluído, mas ainda assim, eu fiz o curso de Direito romanticamente. Quando eu concluí o curso de Direito, quando eu fui fazer um estágio na 11ª Vara Criminal, levado por uma amiga minha, a promotora Maria Lúcia Casale, foi que eu descobri que o direito não era exatamente aquilo que eu pensava que fosse. Porque, na realidade, o banditismo hoje, como ontem, quando lá estava eu na 11ª Vara Criminal do 2º Tribunal do Júri de São Paulo, é uma profissão. O que é que se pode esperar de um cidadão brasileiro, de um menino brasileiro, de um rapaz brasileiro, de um homem brasileiro, que nasce numa favela, que não conhece o pai, que é analfabeto ou semi-analfabeto, que com 8, 7, 6 anos está cheirando cola e com a mão estendida pedindo um trocado, não tem uma qualificação profissional, mas é um ser vivo, é um homem, é um ser humano, precisa comer, precisa alimentar suas companheiras, seus filhos, sua família. E onde é que ele vai buscar esse dinheiro? Roubando? Com as características do roubo a que todos nós estamos acostumados, levados a efeito pelos homens públicos deste país? Ou roubando como eles roubam, trocados? Eu fui assaltado há 2 semanas atrás, meteram 38 no rosto. E um rapaz de 20 e 22 anos, com um revólver apontado no meu rosto, disse para mim:
Você quer um tiro no peito ou um tiro no pé? E a única coisa que me preocupou foi o tiro no pé, não no peito. Porque morrer, todos nós vamos morrer um dia. Mas honestamente não me pareceu estético eu sair mancando pelo resto da vida. Então, por mais incrível que pareça, a única preocupação que tive foi que ele me desse um tiro no pé. Então meti a mão no bolso, tirei 4 cédulas de 10, eu tinha saído para comprar pão. No domingo, 5 horas da tarde, passeando, andando um pouco de short. E aí, por uma razão que eu não sei explicar, aconteceu um fato tragicômico. Ele puxou o dinheiro da minha mão e ficou agarrado na última cédula de 10, ele numa ponta e eu na outra. E eu disse a ele, esses 10 são meus. Ele disse, não, você quer brincar comigo? Eu disse, não, você está levando já 30, esses 10 eu vou ficar com ele. Ele disse, eu mato você agora. E eu parei 3 segundos olhando nos olhos daquele rapaz, tão parecido com 307 outros que eu defendi gratuitamente, na 11ª Vara Criminal e no 2º Tribunal do Júri, e achei que não valia a pena morrer por causa de 10 reais. E entreguei para ele e fui-me embora. Mas eles não são culpados. Culpado é a sociedade miserável que os criou. Então a advocacia não é nada romântica. A advocacia é uma coisa dura, difícil de ser praticada por aquele que respeita o ser humano e é capaz de entender que mesmo criminosos, eles têm direitos como todos nós que não somos, temos. Fiz um trabalho de júri que é reputado muito bom. Tenho causas ganhas de forma muito trabalhosa e brilhante. A advocacia, exercer a advocacia foi bom para mim. Me fez muito bem. Amores. Falemos de seus amores. Amores? Foram muitos? Eu nunca casei legalmente. Tenho 68 anos e continuo solteiro. No entanto, muitas foram as pessoas, muitas foram as mulheres com as quais eu me relacionei e com as quais eu coabitei. Eu digo sempre que eu sou mosaico. Eu sou feito de pedaços das mulheres que me amaram e das mulheres que amei. Aprendi muito com elas. Foram elas que me fizeram, foram elas que me construíram. Foram elas que me deram a razão de viver. Dercy Gonçalves, de quem já falei, Maísa. Uma pintora com quem eu tive um filho, Cléo, que morreu ano passado. Maria Helena, com quem vivi durante 8 anos, e que vinha de um casamento anterior e tinha um filho de 9 meses, e eu criei, hoje está com 24 anos de idade, e eu tenho como meu filho. Trocamos muitas experiências, ricas experiências, e aprendemos muito todos nós juntos. Por que botar mais nomes nessa história? Foram muitos nomes. Muitos. Rildo Gonçalves por Rildo Gonçalves. Quem é você? A lembrança mais antiga que eu tenho, ela se dá de uma forma muito estranha. Eu devia estar, talvez, com 5 anos de idade, 6, 7 anos.
e vejo a minha mãe no engenho, entrando pelo lado esquerdo, e me vejo sentado num pinico de menino. E eu estava olhando para o infinito, e ela me perguntou o que é que eu estava fazendo ali. Porque ela estava me procurando há bastante tempo. E eu disse a ela alguma coisa, como eu estava pensando na minha vida, o que significava viver, e vai por aí fora. Isso explica o porquê de eu ter feito um curso de filosofia pura. Então, Rildo sempre foi um homem preocupado com a condição humana. Rildo sempre foi um homem preocupado com o seu semelhante. Rildo sempre foi um homem preocupado em crescer e, na medida do possível, ser generoso com o seu semelhante. Rildo é isto. Muitas vezes eu quis endurecer, mas achei que se isso eu fizesse, eu estaria traindo a pessoa que sou. Porque paguei um preço muito caro em muitos momentos da minha vida pela generosidade que tive pelos outros. Mas eu estou feliz de ser assim. Uma mensagem final de Rildo Gonçalves. Eu confesso que para mim é um pouco difícil transmitir mensagens. Né? Eu prefiro mais que seja entendido como mensagem o que eu vou dizer agora, porque se isto tiver validade para outras pessoas, que isso que eu vou dizer seja recebido como uma mensagem. Quando eu entrei na Tupi, uma das primeiras pessoas que eu conheci foi o Luiz Galon. Luiz Galon tinha uma paciência comigo. Eu ficava nervoso. Eu transpirava como estou transpirando agora. Mas isso é uma característica minha. Mas ele sempre ao meu lado, me conduzindo para o melhor lugar, nos enquadramentos, no comportamento cênico. Me deu condição de poder fazer trabalhos que ficaram na história da televisão deste país. A Torre e o Galinheiro, que ele nunca esquece, nem eu. Direção da Wanda Cosme. Eu prefiro ficar na Torre e o Galinheiro porque eu falei em 240 teleteatros, então eu não vou ficar agora enumerando os teatros, os teleteatros. Porque eu sei que a Torre e o Galinheiro é algo muito especial para ele, como é para mim também. Nós nos encontramos na nossa ternura, no nosso carinho, nosso respeito recíproco. Nós nos encontramos através da Torre e o Galinheiro. Então, conhecer para mim Luiz Galon foi uma coisa muito bonita e muito feliz na minha vida. Eu agradeço a Luiz Galon todos os momentos de ternura, de carinho e de cuidados que ele teve comigo. Agora, eu quero falar de uma coisa, de uma pessoa
muito especial para mim, Benjamin Catã. Uma noite, eram 11 horas da noite, eu recebi um telefonema em que me comunicavam a morte de Benjamin Catã. Eles diziam que ele seria enterrado no dia seguinte, ao meio-dia, num determinado cemitério que não me recordo mais. E quando foi no dia seguinte, ao meio-dia, eu estava na porta do cemitério, à espera do corpo de Benjamin Catã. E acreditava eu que ia encontrar, se não centenas de pessoas, mas dezenas, eu encontraria lá. Como deu meio-dia e o corpo não chegou, eu fui perguntar na administração a respeito do horário que o corpo deveria chegar. E me disseram que o corpo só chegaria, houve um engano, só chegaria às 3 horas da tarde. Quem me telefonou errou. E eu fiquei de meio-dia até às 3 horas da tarde à espera de outras pessoas, de outros companheiros, de outros amigos, de outros artistas que estiveram presentes nos trabalhos de Benjamin Catã. E não chegou ninguém. E eu fiquei em pé até as 3 horas da tarde. Eu não conseguia sentar, eu estava muito angustiado. Em pé na porta do cemitério, um sol terrível. De uma hora para outra eu vi 3 carros se aproximando. Um caixão trazendo Benjamin Catã e 2 carros atrás da família. E aquele caixão foi avançando e foi me atravessando o coração. Eu chorei desesperadamente e senti que uma parte da minha vida estava indo embora. Porque a minha vida foi feita sempre de trabalho. E nós trabalhamos muito juntos, construímos muito juntos, demos muito sucesso à televisão juntos. Em 1964, ele me confiou a responsabilidade de Hamlet, que foi um grande sucesso na época. Em 1965, 66, ele me confiou a responsabilidade de Creonte e Antígone, que deu 64% de audiência, que foi para o Teatro Municipal ficar 3 dias e ficou 15 dias, esgotando lotação. Nós não fomos no teatro buscar o sucesso para a televisão. Nós levamos o sucesso da televisão para o teatro. E eu agradeço profundamente a Benjamin Catã as oportunidades que ele me deu. A confiança sempre que ele teve no meu trabalho. As orientações que me deu, a caminhada de sacrifício que me impôs para que eu realizasse o melhor. Há 3 dias atrás, eu fui recolher papéis cheios de pó, que há muitos anos eu não lia a história da minha vida. Comecei às 6 horas, às 18 horas. Às 22 horas eu parei, estava no ano de 1970. Eu não aguentava mais. O primeiro recorte jornal do ano de 1951. Quando cheguei no ano de 1970, eu não suportava mais, já estava exausto. Fechei aquele álbum
ainda tinha 28 anos pela frente. Eu não tive mais coragem de continuar. E perguntei, como é que nós, Vida Alves, nós, Galon, como é que nós conseguimos construir uma história tão bonita, uma história tão cheia de amor, uma história tão cheia de sacrifício para a televisão brasileira? Onde fomos encontrar tanta força para construir essa história? Onde? Eu disse a Vida Alves que eu não gostava de olhar para trás. E depois de muitos e muitos anos, eu olhei para trás. Fui buscar no recorte de jornais a história, não da minha luta, a história de nossa luta. E eu fiquei chocado com o que nós fizemos, com o que nós construímos. Chocado, eu disse, porque sempre recebemos migalhas, trocados, em troca do trabalho que demos à televisão brasileira. Eu tenho 68 anos. Não tivesse eu outra profissão, eu hoje estaria passando fome. Eu tenho uma aposentadoria de R$ 745. E se não passo fome, como outros companheiros estão passando em alguns lugares por aí, apesar do que deram à televisão brasileira, é porque em tempo eu procurei uma saída para as minhas dificuldades e as minhas amarguras. Então a mensagem a que a Vida Alves se referiu é a mensagem do respeito, da dignidade, do amor, de passar por esta vida e não sair dela como um cachorro vira-lata com o rabo entre as pernas, mas ter oferecido a prova de que viveu, amou e construiu uma história que merece ser registrada e dignificada. Esta é a minha mensagem.